Boa noite a todos. Para mim é um privilégio poder vir pela primeira vez nessa casa de oração, nessa casa de amor, para trazer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior, nosso Pai. E segundo a USE esse semestre, nós vamos fazer a valorização da vida. Quando a gente começa com a valorização da vida, especialmente sob o aspecto espiritual, que demora da gente amadurecer para conseguir compreender essa bendita existência espiritual, né? Muitos de nós, dentro da nossa ignorância material, vamos nos valer do materialismo para ver se a gente consegue justificar as nossas dores materiais. Aquelas dores que justamente elas nos colocam como existentes, né? Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente esquece a parte espiritual, esquece que está tudo correndo, esquece que as coisas vão ter que acontecer, esquece que a gente tem que direcionar o nosso espírito, especialmente para a nossa progressão espiritual. E todos nós estamos preparados para isso, porque todos nós temos um destino. Então, quando nós, especialmente nós da doutrina espírita, que temos o privilégio de conhecer os nossos princípios, especialmente o princípio de que a vida não cessa, de que a alma é eterna, né? Como diz o André Luiz lá no prefácio do livro do Nosso Lar, que ele fala: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Quando ele fala isso para a gente, e nós privilegiados que somos da doutrina, do conhecedores de uma parte dela ao menos, nós conseguimos não só nos basear no materialismo, porque quando a gente busca o materialismo para justificar as nossas dores, os nossos problemas, as questões que nos acontecem no dia a dia, causa-nos um desespero. E esse desespero, para quem não sabe ou ignora que a alma é eterna, tenta contra a sua própria vida, ou intenta, ou pensa tentar contra a sua própria vida. Determinado momento de minha vida, num desespero que a vida me proporciona e que hoje eu tenho a consciência de que é uma resposta da minha ação, porque nós vivemos e sabemos que o princípio da causa e efeito é muito mais presente e é uma lei inexorável. A gente não afasta a existência dessa lei, quer a gente a conheça, quer não a conheça. Mas o conhecimento dela nos traz uma esperança melhor, uma esperança maior. Porque em determinado momento de desespero da minha vida, imaginei e pensei dar cabo aos problemas que eu enfrentava. Eu olhava para dentro, sentia todo aquele desconforto, aquele desespero, aquela ausência da luz no fim do túnel, e pensava: por que não acabar com esse sofrimento, acabar com esse problema que me atinge nessa altura da minha vida, aos 40 e tantos anos. Nesse exato momento, pessoas, correntes silenciosas de solidariedade se formam, e nós somos consolados, recebidos, direcionados para aquele momento que a vida espera de nós. Pessoas que nem conheciam o Espiritismo, mas conheciam pessoas que eram espírita, e que me disse: vamos lá na Casa do Caminho, na rua Estado de Israel, na Vila Mariana, em São Paulo, capital. Isso era aí em 2016 para 2017. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Espiritismo, por necessidade. Divaldo diz que nós procuramos o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor, mas mais que isso, pela coragem. E eu especialmente, tive o privilégio de ter pessoas, de ter mentores, de ter algum espírito protetor que me direcionou através de uma pessoa que nem era daquela casa, mas conhecia o espírita pelos seus atos. Quando a gente fala, o Espiritismo não necessita de espíritas, é real. O Espiritismo necessita de que as pessoas sejam homens de bem. Como diz o nosso Cristo, que ele pede e ele determina
que nós sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. É em busca dessa felicidade do Espírito que Ele nos quer colocar nesse caminho. Ele quer que nós sigamos com Ele. Ele que é aquele peregrino silencioso que segue nos intuindo em todas as nossas dificuldades, nas nossas ideias, nos nossos amigos. Um acidente que acontece conosco, quantas são as pessoas anônimas que nos acolhem? Quantas são as pessoas que nós anonimamente acolhemos pessoas que estavam necessitando? Como a parábola do bom samaritano, quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Muitas das vezes e na maioria das vezes a gente não pode escolher. Nós seremos aquele que estamos caindo. Quando se fala quem é o meu próximo, sempre vem dentro de nós um egoísmo, achando que nós podemos escolher aqueles a quem nós vamos ajudar. Mas em vários e determinados momentos da nossa vida, somos nós aquele que está caído, e que não tem voz, e que não tem força, e que sobre ele existe uma grade invisível, como por exemplo a depressão pela qual eu passei, por exemplo. É uma depressão, é uma dor da alma, que nós não sabemos explicar, mas hoje nós temos o conhecimento que isso é uma resposta de alguma causa que houve lá atrás. É o efeito de alguma causa que ou a alma que me anima, ou o espírito que desencarnado nas outras encarnações também estava por aí, fez. E hoje colhe, nós acreditamos nisso, exatamente a consequência de uma causa. Todos nós somos submetidos diuturnamente a provas, todo dia, toda hora. Deus fala conosco através das coisas. Nós precisamos direcionar a nossa atenção, os nossos ouvidos. As dores são nossas mestras, são professoras das nossas vidas. Quando a gente se alia ao materialismo, nesse sentido eu quero dizer, não ao espiritualismo, mas ao materialismo, a gente se desespera porque imagina que a vida é do berço ao túmulo, como eu imaginava há 8 anos. E aí bate aquele desespero e você encontra alguém que foi intuído pelo peregrino silencioso, que é o nosso irmão maior, e pela espiritualidade superior. E eu me encaminho até essa casa e sou acolhido naquela casa. Quando no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala sobre o Cristo Consolador, ele fala que nós precisamos acolher, consolar, para depois instruir, né? De nada adianta eu chegar aqui desesperado, nessa casa de amor, chegar ali, falar para o meu amigo Cláudio, Cláudio, estou desesperado, e o Cláudio pegar o Evangelho e dizer assim para mim, Will, vai lendo aqui o Evangelho, ó, fica tranquilo aqui, vai lendo o Evangelho. Não é disso que a alma que anima o meu corpo, que o meu corpo naquele momento precisa. Nós, como espíritas, temos esse conhecimento. Graças a Deus, a gente chega a esse conhecimento de que o consolo, de que a consolação vem do próprio Cristo e de que o exemplo maior veio dele, como respondem os nossos amigos espirituais a Kardec, através da caridade. E é através da caridade que nós vamos acessar essa felicidade. Não só essa consciência de que a nossa vida é eterna, de que a alma é eterna, mas nós vamos também acessar essa felicidade através do amor, da caridade. A gente fala sempre em 3 degraus: da compaixão, que é a antessala do amor que ele fica ali intermediário, e da caridade, que é o amor colocado em ações. De nada adianta eu ter compaixão do meu irmão, de nada adianta eu amar o meu irmão se eu não ajo com caridade. Numa questão filosófica, numa questão que houve de discussões nas revistas espíritas, nos idos lá, né, de 1850, o Kardec, alguém pergunta de que lado estaria Kardec, né, numa discussão. A gente pode fazer essa pergunta: de que lado está o Cristo numa discussão nossa mesmo, existencial também, ou com outro irmão.
ele não está do lado de quem está com a verdade, ele está do lado de quem está com a caridade. O exemplo é muito simples. Eu saio aqui agora, pego o meu carro, eu sou habilitado, eu vou passando ali, é o momento de eu passar. Está verde o sinal para mim e eu vou passar, mas está atravessando uma criança. Eu não vou parar porque eu tenho a verdade do meu lado, eu tenho a lei do meu lado, eu estou correto do meu lado, segundo as leis humanas. Então, não basta eu ter a verdade, eu tenho que ter a caridade. E a caridade todos nós conhecemos, como revelam os nossos amigos espirituais, a Kardec também, sobre as 3 iniciais que todos nós conhecemos de cor e salteado. Acho que todo palestrante que vem aqui fala sobre ela, mas ela é muito importante para que a gente possa acessar essa felicidade que não é desse mundo, que se espera de nós e que todos nós certamente e absolutamente, inexoravelmente, inafastavelmente nós vamos chegar. Porque todos nós nascemos aqui, simples e ignorantes, nós fomos criados como espírito e todos nós atingiremos esse espírito de bem-aventurança. Todos nós, absolutamente todos. Quando se diz nas escrituras, ninguém será afastado do amor de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos nós encontraremos essa felicidade que para nós espíritas já sabemos que não é a felicidade absoluta, porque a felicidade absoluta só existe uma e é do Criador. E não se confunde Criador com criatura. Nós somos criaturas de Deus. A nossa perfeição jamais será a perfeição de Deus. Quando Cristo nos diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, os nossos amigos espirituais respondem que essa perfeição é uma perfeição comparada com a perfeição do Criador, uma perfeição relativa. Mas para nós, criaturas, é ao máximo da nossa capacidade de progredir. Já que esse é um princípio que molda a nossa doutrina espiritual, que é o princípio da progressão espiritual. Ninguém vai ser afastado dessa progressão. A gente pode ficar estagnado, como aconteceu comigo em determinados momentos da minha vida. O desconhecimento da doutrina, o afastamento dos ensinamentos, o afastamento das questões espirituais, mais direcionado para as questões do dia a dia, da profissão. A minha profissão, eu sou advogado, eu advogava em São Paulo, uma correria louca, né? Os amigos todos da parte de direito, e a gente tendo que fazer esses acertos materiais, e deixando sempre de lado o espiritual, vivendo em família, tudo tranquilo, né? com as finanças relativamente em dia, mas alguma coisa faltava. E essa alguma coisa era simplesmente a coisa principal. Porque se nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, na existência dos 2 mundos, o mundo espiritual é o mundo principal, que eu ignorava até há poucos anos. Com essa minha ida a essa Casa do Caminho, lá em São Paulo, na Vila Madalena, na Vila Mariana, eu fui acolhido, não coincidentemente, por uma pessoa que conhecia a nossa cidade, Pereira Barreto, e tive uma conversa foi muito alentadora, foi muito consoladora, foi muito confortante, reconfortante, ser acolhido naquela casa, que eu não fazia a menor ideia, que quando eu tinha 10 para 12, para 13 anos, eu tinha medo, inclusive, de passar na calçada do centro espírita que fica perto da igreja onde eu frequentava, que era a Igreja Católica Matriz da cidade de Pereira Barreto. Então, a ignorância nos leva para longe desse conhecimento, dessa existência, e para nós é um privilégio conhecer isso. Mas junto com esse privilégio vem uma responsabilidade, porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente não tem muita responsabilidade, porque eu não conheço, né? Como brincava meu professor, ignorante é aquele que ignora, ele não sabe que não sabe. Ok, mas agora a gente já sabe. E se agora a gente já sabe, a gente vai ter que aplicar. Se a gente sabe que o princípio básico da doutrina espírita é o da progressão espiritual, e quem vai ter que progredir somos nós, através do nosso livre-arbítrio, eis aí uma solução para as nossas questões, todas as questões materiais e espirituais. Agora eu já sei
Agora eu já sei que eu sou o Will, que através de tentar, né, de pensar por cabo a sua própria vida diante de uma dificuldade que a vida nos apresenta e nos apresentará a todo momento que for necessário para que nós acordemos nas nossas vidas, não é? Dizem que a dor, que esses momentos são a voz enérgica de Deus dizendo para nós que estamos estagnados, estamos com os olhos cerrados, com os olhos fechados para a questão principal que é a espiritualidade. E eis que aí nós nos enxergamos já com a necessidade de nos colocarmos ao caminho, não é? Lembramos daquela passagem do cego de Jericó, linda aquela passagem, porque ela é simbólica e se aplica a todos nós. Quando o cego diz, o cego Bartimeu, filho de Timeu, ele diz, né? Quando Cristo passa por ele grita diante da multidão: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por quê? Porque ele era um cego à margem do caminho. Ele, além dele ser cego, ele era pedinte. Além de ser pedinte, ele estava à margem do caminho, não é? E quando Cristo para ouvi-lo, isso é extremamente simbólico para nós, não é? A gente olha e imagina, ele estava cego, pedinte e à margem, e de repente ele quer se colocar no caminho. Então o Cristo para e o Cristo não vai até ele, porque esse primeiro passo tem que ser dado por nós, individualmente. O que eu, o Will, tenho que passar, ninguém vai passar. Meu irmão Washington não vai passar, minha sobrinha não vai passar. Ela vai passar o que ela necessita para a progressão espiritual e atingir essa através da caridade e só da caridade, de tratar com amor, inclusive o desamor, ela vai atingir essa felicidade que é o nosso destino. Todo o nosso destino é sermos felizes. Então, quando o cego Bartimeu diz: Mestre, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ele diz... Ele simplesmente fala: o que queres que eu te faça? E a multidão grita: para de gritar, você está atrapalhando o mestre. Porque quando a gente pode fazer revisitar as suas memórias, quando a gente se propõe a modificar para melhor alguma coisa em nós, até nossa família, até o nosso melhor amigo, ainda que inconscientemente, coloca como uma barreira. Nesse momento, quando ele grita para Jesus, né, para Jesus que é o Cristo de Deus, imagina a magnitude desse Espírito, né? E ele diz: Senhor, filho de Davi, o povo fica quieto, você vai atrapalhar o mestre. A multidão querendo fazer com que ele desista do interesse da mudança dele, da mudança espiritual, mudança material. Quando Cristo volta e ele não vai até ele, simplesmente diz para aquela mesma multidão que mandava ele calar: diga que ele vem até mim, para ver, testar se ele quer mesmo, realmente, sair da margem do caminho, sair da condição de pedinte, sair da condição de cego. Isso é o que se espera de nós, que nós saiamos da condição de cego, de pedintes, e que saiamos da margem do caminho, e escolhamos seguir com Cristo, pelo caminho, que é o que o cego Bartimeu faz. Quando ele diz: que queres tu que eu faça? E ele diz: mestre, simplesmente que eu veja. Que eu veja. Então esse primeiro passo partiu dele. O primeiro passo quando a dor nos levanta, é a gente sair do lugar. Tem um prego que está me incomodando, tem algo que está me incomodando. Se está incomodando várias e várias vezes, é porque nós não estamos ouvindo, ou nós estamos acomodados com a condição de cego, pedinte e à margem do caminho. Mas a partir do momento que você se vira, tem o conhecimento, como nós temos o privilégio, e dentro desse privilégio, repito, surge a nossa responsabilidade de levar esse conhecimento lá para fora, para os nossos, e todos os que estão lá fora são nossos, não são evangélicos, não são católicos, todos os que estão lá, sem exceção, são os nossos irmãos. Nós somos uma soma, né? Diz o Marco Aurélio: quando um ser humano decai, eu decaio como sociedade. Trazendo para o Espiritismo, se todos nós estamos sob o fluxo de Deus,
todos nós, ninguém está fora do amor de Deus, todos nós somos contemplados por esse amor de Deus, eu não posso ser diferente do outro. Eu só posso ser a mesma coisa do outro. Nós estamos momentaneamente separados um do outro. Não sei como vai ser em espírito. Não sei como vai ser quando formos espíritos de bem-aventurança. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que nós não vamos ter mais esse corpo que aparentemente nos separa. Eventualmente, né, fazendo uma coisa até de desenho assim, imaginemos que as nossas auras se encontrem. E aí a gente tenha essa consciência de que é uma heresia pensar que nós somos separados. Hoje ainda a gente tem na nossa cabeça que eu sou o Will, separado do meu irmão, que é separado da filha dele, nada disso, não é? Então, quando o cego Bartimeu se coloca no caminho, ele simplesmente fala que eu veja. E o Cristo, o que Cristo fala para a gente? Quando você busca a solução, quando você busca a resposta, ele simplesmente diz, vá, a sua fé te curou, o seu primeiro passo te curou, você saiu da cegueira, você saiu da situação de pedinte, você saiu da situação da margem do caminho. E agora você quer se colocar no caminho com Cristo. Essa é a passagem de Bartimeu que a gente tem que trazer, muito obrigado, para os nossos dias de hoje, simbolicamente. Em que situações nós estamos nos colocando como cegos, pedintes e à margem do caminho? Porque as dores, elas vêm para nos alertar de algo que nós estamos parados. Dizem que a dor é a voz enérgica de Deus para que nós saiamos dessa condição de pedintes. A partir do momento que nós percebemos que o princípio da progressão espiritual, da causa e efeito, da imortalidade da alma, da existência do Deus único, são os princípios básicos da nossa doutrina, existe, são aplicados, que a gente ouve sobre a comunicabilidade dos espíritos, né, dos dois mundos, a gente tem milhões de provas, e nós, espíritas, temos esse privilégio, só que como eu disse, vou repetir, diante do privilégio nasce a nossa responsabilidade. Imagina que eu, naquela condição, uma depressão, não conseguia sair do quarto, de repente vem uma pessoa que nem era espírita, mas ela conhecia alguém que era espírita e que para ela era uma pessoa muito especial, não pela sua fala, mas pelos seus atos. Ela conhecia um cara que era médico, Dr. Júlio, que fazia cirurgias em pacientes terminais que os hospitais não faziam. Parece que ele tinha um ônibus, um negócio assim, que ele fazia. Olha, eu não quero saber se vai me processar, se não. Se os hospitais não vão fazer, eu vou assumir. Ela conhecia esse cara que era espírita através das suas ações, não da fala. Como diz o próprio Chico, né, falando de Emmanuel, ele fala, vai, evangelize e, se necessário, use a palavra. Vai, faça, realize e, se necessário, você usa a palavra. Nasce em nós a responsabilidade de levar o nosso conhecimento para aqueles que estão lá fora. Ah, mas o meu filho, ele não quer saber do espiritismo, de centro espírita. Meu filho é evangélico. Ótimo, que ele continue lá, porque o espiritismo quer que ele seja um homem de bem e plante e colha, que ele floresça onde for plantado. Se ele for plantado lá no protestantismo, que ele floresça lá como um homem de bem. É o que se espera de nós aqui que estamos nessa sala, encarnados e desencarnados. Todos nós necessitamos um dia, como diz Sêneca, deixar para trás todos os nossos defeitos. E eu consigo ver nessa frase de Sêneca, né, certifica-te de veres morrer antes de ti todos os seus defeitos. Eu consigo enxergar nessa frase dele uma frase totalmente espiritual. Porque o dia que nós deixarmos para trás todos os nossos defeitos, é exatamente essa linha tênue que nos vai separar de um espírito comum para um espírito de bem-aventurança, que é o nosso destino. Então, a valorização da vida que se espera de nós é a conscientização da nossa necessidade de progresso espiritual. Nós temos que progredir. Nós vamos.
Mas nós temos que assumir isso. Aí entra o nosso livre-arbítrio, a escolha. Aquela parte que nem mesmo o próprio Criador pode colocar a sua mão. Ele, com todo o seu poder, diz, eu vou criar essa parte. Que eu, o próprio Criador, não vou me imiscuir. Eu não vou ter ingerência sobre essa parte. Essa parte é com você. Mas o que você escolher aqui, você vai colher aqui. O que você plantar aqui, é o que você vai colher aqui. O que você causar aqui, é o efeito que você vai receber aqui. Essa é a escolha. Por que então que Cristo, Deus, não nos cria espíritos de bem-aventuranças? Pronto. Fala, Will, você não vai passar por nada. Você já é um espírito de bem-aventurança. Parabéns. Eu olho para mim como espírito e imagino, que sou eu? Quem sou eu? Que progressão eu tive? Que coparticipação eu tive nessa minha progressão espiritual? Nenhuma. Zero. É por isso que todos nós estamos sendo forjados, chamados, às vezes alertados através da dor, para progredirmos espiritualmente, através da caridade. E é através dessa chave que nós vamos acessar a felicidade, que é o nosso destino. Você imagina, um momento você tem o desespero porque você só se aconselha com o materialismo. No outro momento, você já tem uma consciência de que há alguma coisa a mais que o materialismo, que a vida não se circunscreve, ela não se limita ao nascimento até a morte ali no sepulcro. Opa, tem alguma coisa a mais. Aí você já tem a consciência de que tem algo a mais, que tem uma alma que não morre. Puxa vida, que legal. Então, para que na minha cabeça, naquela época, passou eu tentar contra a minha vida? Então, de nada adiantaria? De nada adiantaria. Hoje eu tenho essa consciência. Naquela época eu não tinha. Mas toda como que eu posso dizer? Todas as circunstâncias me levaram a amenizar essa situação de dor com o conhecimento da doutrina espírita, e só vim realmente conhecer a doutrina espírita por conta da pandemia, em 2020, que eu tive que voltar de São Paulo para Pereira Barreto, e conheci o CEALCA, que é o centro espírita que eu frequento até hoje, né? Ajudamos nos estudos, nos passes, nas coisas lá da casa, e me ajudou sobremaneira. E quando ainda lá, em 2020, ainda com bastante depressão, não conseguindo, né, encarar a vida, a realidade, como uma coisa que, como prova, como consequência de atos passados, eu falei para a Soninha, eu acho que ela veio fazer uma palestra aqui segunda, se eu não me engano. Falei para a Soninha, Soninha, eu não tenho condições de fazer uma palestra. E ela falou assim, eu vejo que você vai fazer palestra. E se prepara, porque você vai fazer uma palestra em Castilho no final do ano. Isso foi em 2021, 2020 e 2021, dezembro. E eu imagino a minha situação de desespero. Eu falei, eu não tenho a menor condição de levantar do quarto, eu vou fazer uma palestra? Vai. Porque eu falei, mas eu estou com depressão. Ela falou, ótimo. Então você já tem o tema. O amor de Deus, a depressão e o amor de Deus. Me desculpe. E essa foi a minha primeira palestra sobre o Espiritismo em Castilho, no centro lá da Soninha, acho que é Chico Xavier. E eu não tinha a menor condição e nem imaginava que eu pudesse um dia estar à frente levando um conhecimento de um evangelho, que eu não conhecia. Isso é muito gratificante, poder subir aqui e trazer não só o evangelho ali do conhecimento do livro, mas o conhecimento aplicado na prática. Quando você se vê ali incapaz de enxergar o próximo passo, e você poder se aconselhar com o Espiritismo, se aconselhar com o Evangelho, se aconselhar com o Livro dos Espíritos, se aconselhar com os irmãos espíritas. Mais que isso, ser
consolado pelo conhecimento da existência desse divino Salvador. É muito gratificante. Por quê? Nesse momento, a gente se sente devedor, igual Paulo fala em Romanos. Quando ele era Saulo, perseguia os cristãos e tudo mais, e ignorava todo o conhecimento e a aplicabilidade, a aplicação das palavras e da caridade, dos ensinamentos de Jesus na vida. Quando ele ignorava, ele era ali, não só o ignorante, mas ele era uma pessoa selvagem. A partir do momento que ele se torna Paulo de Tarso, e ele compreende os ensinamentos de Cristo, ele entende esse caminho, essa seta que indica para a felicidade, para a progressão, para a aplicação da caridade na nossa vida. Ele diz em Romanos: pois eu sou devedor, tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a gregos quanto a bárbaros. E que dívida que é essa de Paulo? É a dívida do conhecimento do Evangelho, que para Paulo o Evangelho de Cristo era o próprio Cristo, era a ação de Cristo. Então ele se coloca como igreja, ele se coloca como o longa-manos, a gente chama, né? A mão do Cristo estendida sobre a nossa terra, para levar o conhecimento para aquele que não sabe. Porque todos nós aqui, espíritas, encarnados e desencarnados, somos devedores daqueles que não sabem essas circunstâncias. Então, sobre a comunicação espírita social, quando a gente sair daqui, cruzar aquele portão, aquela porta, é nosso dever levar ao conhecimento dos nossos irmãos que estão lá fora, que nada mais são que uma pequena parte de nós, que ignora a existência dessa espiritualidade, da existência desse Cristo que consola, dessa progressão espiritual que é necessário compreender para saber como encarar as dores, como encarar as provas que são inevitáveis para nós. A natureza não dá saltos. Nós não vamos pular da 8ª para a faculdade. Nós vamos ter que fazer umas provinhas aí. O que a gente pode fazer é acelerar o nosso progresso espiritual, a nossa reforma íntima. Isso é mais que uma possibilidade, é um dever para quem conhece. Se a gente já conhece que a progressão espiritual existe e que todos nós seremos felizes em algum momento, e que para acessar essa felicidade a gente tem que agir com caridade, como ensinou Cristo, que é benevolência, benevolência, indulgência e perdão, que não são fáceis. Vamos fazer uma análise das nossas consciências. Quem está dentro da nossa casa hoje, agora, que a gente não perdoa? Quem está dentro da nossa sala, no nosso trabalho, que a gente não perdoa? Quem que está aqui dentro da nossa sala, dessa casa de amor, que a gente não perdoa? Se alguém não perdoa, que eu perdoe. Se alguém não faz, que eu faça. Se na discussão ninguém cede, que eu ceda. Porque eu já sei que eu tenho que progredir. A questão do perdão não é para quem merece. Nós já ouvimos os filósofos dizerem isso. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Porque está numa escala tão baixa do nível. E nós já estivemos lá, se é que não estamos também. Porque nós tem 3 realidades. Nós estamos aqui, alguém está junto com a gente, outros acima e outros abaixo. Essas são as realidades do nosso progresso espiritual. Se a gente está aqui e alguém está abaixo, é nosso dever puxar. Não descer, mas puxar. E se alguém está acima, é nosso dever admitir a nossa ignorância, a nossa pequenez e subir. E o nosso interesse nessa progressão espiritual. Quando se fala do perdão, é muito difícil a gente aplicar. Porque fala, por que eu vou perdoar o cara que atingiu o meu pai lá num acidente de moto? Como que eu vou perdoar? Por que eu vou perdoar? Porque eu preciso me desvincular desse espírito. O problema dele
se ele correu, se ele não correu, se ele entrou na contramão. É dele com a lei, dele com o Criador, dele com Deus. Então o perdão tem que partir de nós para nos desvincularmos dessa questão do que o outro fez com a gente. Agora ele, o que ele fez, material ou espiritualmente, ele vai responder, especialmente pelo princípio da causa e efeito. Agora, se a gente conhece o princípio da progressão espiritual, a gente tem que agir com caridade. E voltando àquela questão, de que lado estaria Kardec? Ou o Cristo, de quem está com a verdade, ou de quem está com a caridade? De quem está com a caridade. Não é? Porque é difícil a gente perdoar. É difícil a gente ser indulgente, se colocar no lugar do outro. Não é? Quem assistiu Irmã Dulce aí, que tem na Netflix, tem a parte que ela sai. Você imagina, ela se colocar no lugar dos doentes, sai lá com a cestinha, chega na frente do feirante, põe a mão assim, em sinal de paz e de humildade, e pede: o que você tem hoje para os meus doentes? E o feirante faz o quê? Quem assistiu? Cospe na mão dela. E ela simplesmente limpa naquele hábito dela e diz: isso foi para mim e para os meus doentes, o que você tem? Ela continua. Isso é indulgência. Isso é indulgência. Saber que um dia ela já esteve no lugar daquele feirante. Um dia ela já cuspiu na mão de alguém que veio pedir alguma coisa para ser caridoso com alguém que necessitava ainda mais disso. Essa é a valorização da vida que nós temos que ter. Olhar para dentro. Sabermos que nós temos esse corpo. E a justiça da nossa encarnação. O privilégio dessa encarnação é podermos progredir espiritualmente. Coparticipar dessa progressão espiritual. E aqui eu gostaria de encerrar quando eu assisti uma palestra do Haroldo, que é um cara que eu adoro, a divulgação dele, né? É da área do direito também, é juiz lá em Belo Horizonte, e é um enorme divulgador da doutrina, teve muitas provas, passou por mais de 6 ou 7 famílias, né, adotivas e tal, e enfim, foi fruto de uma relação filho de patrão com empregada, uma coisa assim. E o cara hoje é um divulgador da nossa doutrina. Ele sente isso, ele sente a necessidade de levar essa responsabilidade nossa de levar o conhecimento para o irmão lá fora que desconhece que a alma é imortal. Que não vai adiantar ele tentar contra a própria vida, porque ele não morre. Então é nossa responsabilidade. Aí no final, ele diz assim, né? Ele fala assim, tem o caso de uma menina que ela deixa uma carta com 13, ela é menina de 13 anos, e deixa uma carta com 13 justificativas para que ela pudesse pôr fim à sua vida. E de fato, ela se suicidou, cometeu suicídio. Aí o Haroldo, ele fala assim, nós, lógico que é só um exemplo, nós espíritas, nós temos o conhecimento não só de 13, mas de 1019 motivos ali catalogados no livro dos Espíritos que te dão a certeza de que a vida não cessa, de que a vida é fonte eterna e de que a morte é o jogo escuro das ilusões. Então é nossa responsabilidade levar fora do muro, através das nossas ações, das caridades, e se não for assim, em última análise, vamos através da fala. Se não puder falar, haja. Como que eu vou tratar as pessoas que me circundam? Como que eu vou tratar a minha mãe, o meu pai que tem Alzheimer? Como que eu vou tratar o meu filho que é deficiente? Como eu vou tratar aquele meu colega profissional que é muito mais chato do que eu? Porque todos nós somos chatos, não é? Então, porque eu não consigo entender. Como eu vou tratar? Com benevolência, com indulgência e com perdão. Porque agora a gente já tem a responsabilidade e o conhecimento que gera, desse conhecimento gera essa responsabilidade da gente crescer e progredir espiritualmente. Gente, eu agradeço a todos, a presença de todos, encarnados, desencarnados, da espiritualidade que nos intuiu que fosse dito isso, porque nada disso está escrito na palestra que eu preparei para hoje. Felizmente, eles direcionam. Eu espero que tudo que tenha vindo
que seja algo egoístico e pessoal e individual, que não seja absorvido por vocês, mas o que a espiritualidade veio trazer para cada um de vocês, seja absorvido, mais que isso, aplicado nas suas vidas. E com gratidão encerramos esse ensinamento do Cristo, que é vivo e que existe e está entre nós, nos intuindo como nós devemos viver através do Espírito da Verdade. Muito obrigado a todos, gratidão por poder participar dessa ceia de conhecimento que a espiritualidade nos intui. Amém. Muito obrigado, e essas palmas vão para o dono do evento.